E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar desse livro aqui, Damas da Lua, que saiu pela Moinhos agora em 2020, com essa capa muito bonita, com edição muito legal. O livro dessa escritora que eu vou tentar chutar a pronúncia, né, mas me perdoem porque aí, né, não sei árabe. Joka Al-Hart, acredito. É, ela é, gente, de Omã, tá? Você fala assim, nossa, mas que país é esse, né? Eu cheguei até a falar assim, bom, eu sei que ali no Oriente Médio, mas eu preciso olhar exatamente onde é que ele fica no mapa. É um país do qual a gente ouve falar muito pouco, né? Então, assim, você fica naquela curiosidade. O que será que vem de um país assim? É um livro que foi escrito em árabe, traduzido direto do árabe pela Safa Jubran, e que venceu o Man Booker International Prize de 2019. Então, olha, é um livro premiado. Então, isso nos dá um certo indicativo de que a narrativa ela é boa, né? A escritora, por exemplo, também ela é doutora em literatura árabe por uma universidade da Escócia e é professora universitária em Oman. Então, isso faz dela uma pessoa já bem qualificada para contar uma história. Bom, vamos para a história então, tentando não dar muitos spoilers sobre o que se passa no livro. Uh, Boa parte da narrativa se passa em um vilarejo chamado Alawaf, no interior do país. E parte da narrativa se passa na capital, que é Mascate. Mas é nesse vilarejo, basicamente, e aqui na sinopse do livro, aqui atrás, né, tá falando de três irmãs, que a gente fica imaginando que talvez elas sejam as damas da lua, talvez, né? Que é a Maia, a Asma e a Kaula. Então a gente, de certa forma, essa sinopse ela meio que guia a gente para achar que essas três mulheres vão ser as principais e vão ser as que vão ser mais citadas. Das três, a que mais aparece, e talvez num primeiro momento aí também, é a Maia. De resto, elas aparecem menos, tá? Porque quem aparece mais do que elas é o rapaz, é um homem chamado Abdala, tá? Deixa eu só conferir se o nome dele é Abdala mesmo. Isso, Abdala. Dois L's e H no final. O Abdala é um dos narradores. Existe um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente, que intercala com um narrador em primeira pessoa, que é esse Abdala. O Abdala é filho do comerciante Sulaiman. E o Sulaiman, não sei. E ele é o esposo da Maia. Né? A Maia teve o coração partido, etc. E de repente apareceu esse rapaz propondo aos pais da Maia casamento com ela. Os pais aceitam, ela aceita e eles se casam. Só que o livro ele cobre, gente, um período cronológico muito grande. Há capítulos, e assim, ele é todo, tem uma montagem toda diferente. Eu fico imaginando aquele filme, para falar bem de montagem, a gente pensa em cinema, né? Para vocês que gostam, por exemplo, do Tarantino, eu lembro do Pulp Fiction, que é um filme que tem uma narrativa até mais ou menos simples, mas que a montagem, o corte da montagem todo, é feito de uma maneira muito, muito feliz e transforma, na verdade, o filme. Eu acho que aqui acontece mais ou menos o mesmo. Tem capítulos em que o Abdala é uma criança, é o olhar dele para casa, para o pai, para a empregada, para os escravos, porque o pai tem escravos, ainda existe uma escravidão ali. E depois ele já adulto, já casado com filhos crescidos, e a filha dele mais velha, recém-separada do marido, por exemplo. Então, os capítulos eles alternam muito nessa questão cronológica, tá? Tem muitos personagens, tá, gente? Tem muitos personagens e todos com os nomes um pouco complexos para nós que não somos da cultura. Como eu já falei em outro vídeo aqui, eu tenho problema com literatura russa, por exemplo, nos nomes, né? Eu tenho problema. E aqui eu sofri também, tá? Mas eles trazem uma árvore genealógica aqui no começo, ó. E de personagens, né? Toda uma guia de personagens que ajuda um pouco a gente ficar
para ficar menos perdido, tá? Isso ajuda bastante, então foi muito legal colocar isso. É, então, como eu disse, não fica exatamente nessas três mulheres ditas no livro. A narrativa tem inúmeras barrigas, a narrativa vai apresentando inúmeros personagens secundários com as suas próprias histórias, que vão se conectando com os personagens principais, seja a Maya e a família dela, ou seja o Abdala, e principalmente o Abdala. A gente tem também um foco em algum momento na London, isso mesmo, com esse nome, gente, London. É a filha do Abdala e da Maya, que é médica e que a gente sabe que teve um casamento um pouco traumático. Ela está tentando se reerguer desse casamento, desse relacionamento. Ela ficou muito apaixonada, mas ela descobriu que o marido é uma pessoa de caráter extremamente duvidoso, né? É isso que a gente sabe por aí, né? Basicamente, gente, o livro fica nessa questão das relações pessoais, tá? Das familiares, principalmente, casamentos, expectativas, paixões, os amores. Muitas vezes os amores se dão fora do casamento, tá? E não dentro do casamento. Você casa não às cegas, mas você casa seguindo um preceito cultural. E às vezes o amor verdadeiro não é aquele amor com o qual você teve que casar, infelizmente. Tem aqui, é claro, gente, pensando para nós leitores brasileiros, há um choque cultural grande. Se você pensar num país como o Brasil e depois num país como o Omã, de uma outra religião predominante, por exemplo, que é o Islã. Eu achei que o livro fosse me dar um choque um pouco maior. Eu não sei se eu já me acostumei, talvez, com alguns costumes, ou a, ou a aplicação do Islã, a interpretação dessa religião lá no país, ou pelo menos nesse livro, seja um pouco mais branda, tá? Um pouco mais branda não quer dizer que ainda tem certos, não tenha certos choques, tá? Mas também há um choque de cultura dentro do próprio país, né? Essa coisa do interior é muito mais arraigado às tradições, e Mascate, uma cidade um pouco mais cosmopolita, né? Tentando se abrir para o mundo, por exemplo, capital do país, né? É, E a abertura de gerações também, né? Uma geração que está muito arraigada, muito presa ao passado, e a geração da Maia e do Abdala, por exemplo, que colocam a filha, nome de London na filha. Isso causa um problema muito grande. Assim, não tem um impacto direto, falar, olha, tem um problema com lei e nada. Mas as pessoas mais tradicionais, elas interferem muito, elas criticam. Elas dizem que o Abdala não é homem suficiente para colocar nome direito na filha. A Maia quis esse nome, London, e o Abdala aceitou, né? Ele falou, não, tudo bem, você escolheu, eu aceito. Então já mostra um perfil de homem um pouco menos autoritário, porque ele aceita o nome que a mulher dá. Só que para a sociedade do local ali de Alawaf, ele é visto como uma pessoa fraca, sem pulso, por não ter dado um nome decente, um nome tradicional à cultura árabe para a filha, né? Então a gente vê aqui uma influência. Tudo bem, eu acho que no Brasil também tem, mas assim, não dá nem para comparar a influência da família nas relações. Então assim, há uma interferência muito grande da mãe da Maia no relacionamento dela e nas decisões que o marido e ela tomam. Há uma crítica muito mais pesada, né? Então a família intervém demais e com muita picuinha em cima do casal, sabe? Então isso é uma coisa que a gente vê um pouco menos no Brasil, apesar de existir. A força da religião, não tem como falar que não, né? É uma força muito grande da crença muçulmana, então ela tá ali no livro, não tem como. E é claro, né? A força, como a força varia dessa religião num grande centro e num pequeno centro. E tem várias crenças da cultura árabe, por exemplo, os djinns, né? Que é D-J-I-N-N, ou somente J-I-N-N, os djinns que a gente conheceu
pelo Aladim, né, como um gênio da lâmpada, né? Então, os djinns são esses seres que habitam aí o deserto, etc. Essas pessoas acreditam neles, sabe? E eu percebi assim um toque de tristeza muito grande nos personagens, uma melancolia que não que eu tenha lido grandes romances árabes, mas eu acho que eu li livros que há personagens que são praticantes do Islã, né? E inclusive árabe e islamismo são coisas diferentes, né? Um é o povo, outra religião. E de todos, eu acho que o que eu achei, assim, eu já li alguns com personagens que passam ali, que tem essa tradição. Mas nenhum deles eu vi um tom tão triste, tão profundo de tristeza como eu vi em alguns momentos nesse livro, principalmente na voz da Abdala. O Abdala me parece ser um cara muito triste, ele gosta da esposa, mas parece que a esposa não o ama de verdade. Ela casou protocolarmente, etc. Ele sofre pela filha, ele sofre pela mudança de parâmetros e de paradigmas, etc. Pelo menos, eu senti isso. Um problema do livro, gente, é que ele não tem grandes saltos, tá? Apesar da autora saber revelar a hora certa, saber a hora certa de revelar certos detalhes, de esconder do leitor alguma informação e trazendo aos poucos, em momentos chave do livro, ele não tem grandes saltos e em alguns momentos eu até achei que ele fosse um pouco monocórdico, tá? Você fala, nossa, tá no mesmo tom, não varia, né? É a mesma, tá na mesma nota. Eu senti esse problema em certo momento do livro, tá? Mas o livro é bom, ele é muito bem escrito e eu acho que vale a leitura só pelo fato de ser de um país muito diferente do nosso. Inclusive, para as próximas semanas eu vou providenciar um vídeo sobre as literaturas, alguns livros de países que são muito periféricos e que a gente não conhece. E seria interessante a gente ver a literatura desses países. Um deles, é claro, vai ser o Damas da Lua, né? De Oman. E eu vou falar de outros países que a gente, por exemplo, não mentalmente talvez nem venham na cabeça o mapa, né? Deles, ou alguma história, alguma tradição, ou vem coisas muito clichês e cuja literatura não é tão conhecida assim. Então fique atento que nas próximas semanas vai ter algumas coisas assim. Mas é isso, gente. No final eu posso dizer que eu gostei do livro, sim. Apesar, como eu disse pra vocês, desse tom que não sai quase do mesmo ritmo, tá? Mas vale a pena a leitura, beleza? Você já leu esse livro, se interessou por ele? Leu algum outro livro em que se passa ali no Golfo Pérsico, no Oriente Médio, ou que tem a religião muçulmana como centro, ou o povo árabe como centro? Escreva aí nos comentários para a gente poder dialogar, beleza? E, como sempre, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um abraço e até a próxima.